agora chegou um quadro que eu gosto muito, que é sobre direitos e deveres. A gente vai falar um pouquinho de direito e com ele, com o Dr. Ismael Alves dos Santos. Roda a vinheta. Já aqui ao meu lado, doutor Ismael, seja bem-vindo nessa sexta-feira, depois do feriado. Muita gente emendou o feriado, mas nós estamos, pelo jeito, estamos aqui, né? Segurando as pontas aqui, trabalhando e bastante. Doutor, vamos falar um pouquinho, principalmente nesse período de feriado, é inevitável que a gente, na segunda-feira, noticie aqui vários acidentes de trânsito. E nesses acidentes de trânsito, muitas das vezes as pessoas causam um acidente, às vezes fogem do local, a polícia tenta localizar, encontra bem depois. Isso é bem rotina no dia a dia aqui nas rodovias. Vamos falar um pouquinho sobre esse caso. A pessoa que causa um acidente, ela está envolvida no acidente, ela deve permanecer no lugar do acidente, no local? Muito boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É obrigação da pessoa permanecer no local do acidente. Os envolvidos, eles têm a obrigação de permanecer no local do acidente por força do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe a permanência para fim de identificação dos condutores e para que haja a correta administração da justiça, a aplicação da lei penal, quando for o caso, a verificação dos fatos, a verificação da dinâmica do acidente, enfim, é fundamental que as pessoas envolvidas, os condutores envolvidos no acidente, permaneçam no local. Agora, existe alguma exceção, por exemplo, para retirar os veículos em caso de congestionamento ou até mesmo para pode causar um outro acidente? Quem que pode retirar os veículos do local do acidente quando isso acontece? Quando há vítimas, pessoas, quando afeta a integridade física dos condutores ou dos passageiros, é preciso que os veículos fiquem no local. Agora, sempre que não houver vítimas, sempre que só houver danos materiais, os próprios condutores podem tirar os veículos do local, porque depois o que se perseguirá será apenas a reparação dos danos materiais. E isso é possível que seja feito com imagens, hoje a facilidade é muito grande, então é possível que se tire fotografias dos veículos, da forma como o acidente aconteceu, até das próprias frenagens que embora permaneçam ali, mesmo com a retirada dos veículos. Então essa prova ela é mais fácil de ser produzida. Já quando há vítimas, vítimas fatais ou não, pessoas que tenham sofrido algum dano à integridade física, é preciso que deixe os veículos naquela condição e a autoridade de trânsito competente dirá o momento em que os veículos devem ser removidos. Então é muito importante esclarecer, porque tem gente que cria até uma teimosia. Não, eu bati o carro, aquele congestionamento, o trânsito parado, mas insiste em deixar, não pode mexer. Então basta tirar uma foto do celular, que hoje todo mundo tem, tira da pista, libera e chama a polícia. Tira da pista, aliás, se não for o caso, se as partes forem respeitosas entre si, porque acidentes ocorrem, e não há necessidade de conflito toda vez que ocorra um acidente. É preciso que haja bom senso ali, haja equilíbrio das partes envolvidas, e aí fica tudo muito fácil de resolver. Só é preciso produzir a prova, porque uma das partes pode estar de má fé e aí a outra parte não vai conseguir provar que houve o envolvimento daquela parte de má fé no acidente, a extensão do dano ali causado e tudo mais. Então, essa prova que você se referiu, ela é fundamental. A prova fotográfica, a prova de imagens e depois a pessoa pode ir à polícia, pode ir lá à delegacia de trânsito daquela jurisdição e registrar a ocorrência policial, independente de ter ficado ali e ter chamado a polícia. Os próprios envolvidos, eles podem combinar de ambos irem à delegacia competente, a autoridade policial ali ou de trânsito competente, registrar aquela ocorrência e com aquilo, mais as imagens do local comprobatórias do acidente, mais orçamentos, e aí já vamos direto ao ponto, são 3 orçamentos, a pessoa gera 3 orçamentos das despesas que geraria com reparo daquele dano e tenta a composição pela via amigável entre eles. Se não houver, com esses documentos ela pode ingressar em juízo e o processo é apreciado, é dado uma destinação, os juízes apreciam com tranquilidade e é bem tranquilo de se resolver isso. E quando acontece um acidente que envolve vítima fatal?
a pessoa foi o causador do acidente, tem uma vítima fatal e os curiosos, né, população, os populares, como a gente fala no dia a dia, os populares estão de certa maneira revoltados. Essa situação permite com que a pessoa saia do local do acidente e volte mais tarde ou não, ou ela deve ficar no local? Exatamente, Jackson. Antes de ontem, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre um recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, recurso extraordinário sob número 971959, que tratava exatamente dessa questão. Um condutor que havia se evadido do local após causar um acidente com vítima, ele havia sido condenado em primeira instância e absolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por conta dessa situação, ele fugiu do local. E com esses argumentos que você fez referência, ele conseguiu a absolvição no tribunal. O Ministério Público, em segundo grau, procurador de justiça inconformado com a decisão, pela condição dele, que é o fiscal da lei, ou o assistente de acusação, normalmente um advogado nesses casos, recorreu contra essa decisão. E o Supremo, virtualmente, lá no plenário virtual, né, pelos computadores, pelo sistema do Supremo, reconheceu que isso incidiria em repercussão geral. O que era repercussão geral? São Paulo já havia decidido na mesma linha do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dizendo da inconstitucionalidade desse artigo 305, que veda a proibição. O artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro impede que haja a fuga. Impede que haja fuga. Por que impede que haja fuga? Por conta daquilo que nós dissemos no início. É preciso que as pessoas envolvidas permaneçam no local para fins de identificação e tudo mais que nós já dissemos. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul alegou no acordo, os desembargadores lá, que era inconstitucional esse artigo. Por quê? Porque, de alguma forma, segundo o entendimento desse tribunal, impunha a essa pessoa que teria fugido o direito de produzir prova contra si, o que é vedado pela Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 63, que veda que ninguém deve produzir prova contra si mesmo. É o caso, inclusive, da pessoa embriagada, que não é obrigada a se submeter ao bafômetro e tal. E aí, o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia decidido nessa direção também, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia decidido nessa direção, de que era inconstitucional esse artigo. Aí o Supremo se debruçou antes de ontem nesse assunto, por conta desse recurso do Rio Grande do Sul. E entendeu, e assim proferiu a decisão final, que é crime. Ou seja, não pode fugir, deve permanecer no local, deve prestar socorro. Agora, nessa situação específica que você se referiu, é possível que ele fuja, que ele escape do local, saia por sua própria integridade, para a manutenção da sua própria vida, porque, infelizmente, há um equívoco aí da maioria das pessoas. Porque a questão é a seguinte, Jackson, toda situação tem dois lados, todo conflito tem dois lados. Então, é evidente que o condutor embriagado, ele assume o risco, ele assume a responsabilidade de causar dano, de matar e tudo mais. Mas o cidadão comum não tem o direito de agredi-lo. Para isso existem as autoridades para praticar justiça. Então, mesmo que seja evidente que a culpa é toda desse cidadão que, conduzindo o veículo embriagado, tenha causado o acidente, inclusive com vítima e até fatal, não cabe à população agredi-lo. Não cabe. E aí é o outro crime. Exatamente. Por que não cabe? Porque o Brasil tem instituições que correm atrás dessas questões, que resolvem essas questões. Então é preciso que nós privilegiemos as instituições, as autoridades policiais, o judiciário, a polícia. Então tem que privilegiar, então tem que acionar e chamar. O que pode fazer a população num caso desse, quando é evidente o crime praticado ali pelo condutor? Segurá-lo, detê-lo. A população pode detê-lo. Agora, não é linchando que vai resolver. Então, se ele foge por conta desse risco, ele usa em seu favor esse argumento. Depois, ele usa em seu favor, em sua defesa, esse argumento. Por meio do seu advogado de defesa, ele vai usar esse argumento. E esse argumento será bem apreciado. Agora, ele precisará produzir provas durante a instrução criminal que a fuga dele se deu em razão dessa circunstância à parte do acidente. Porque se ele simplesmente fugir porque ele reconhece que ele cometeu o crime ou que ele estava embriagado, ele só agrava a situação dele.
Que tipo de agravante que inclui nesta fuga, né? Porque já tem o abandono do local. Pois é. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é muito claro com relação à obrigação desse tipo de condutor. Ele permanece no local, ele tem que prestar socorro e aí por diante. Quando ele se furta a essas obrigações, o próprio Código ali estabelece as penas mínimas e máximas. Então, o artigo 305 lá prevê a pena de 6 meses a 1 ano de detenção. Quando é que cabe a detenção? Essa prisão, digamos, mais simples, quando a condenação dele não ultrapassa 4 anos. Mesmo que ele seja condenado ao máximo, essa condenação não ultrapassa 4 anos. Então, ele pode... aí ele é submetido à detenção e não à prisão. Agora, como varia de 6 a 4 anos, essas circunstâncias de fuga, por exemplo, elas podem agravar. Se ele é réu primário, teoricamente, ele seria condenado a 6 meses de detenção. Em razão da fuga, que seria um agravante, ele pode ter a pena aumentada. Ele pode ainda ser obrigado ao pagamento de multa, porque o Código prevê, além dessa pena de detenção, nesse caso, prevê ainda a aplicação de multa. E essas multas são relativamente altas, levando-se em conta a gravidade da situação que ele tenha causado, mais as condições dele, condições financeiras. Você veja que há multas aí de R$40 mil, de R$50 mil, de R$20 mil. Nós tivemos um caso aqui em Joinville recente, de uma moça lá do Vila Nova, onde o condutor embriagado causou aquele gravíssimo acidente contra a moça. Noticiamos aqui. E nós vimos ali, né, as imagens são assim, bastante fortes, né, e houve a fuga ali. Aquele condutor, ele foi multado, ele está respondendo ao processo crime, e ele foi multado. A multa foi razoavelmente alta, foi algo em torno de 20 mil, 19 mil e poucos reais, por conta da gravidade da conduta dele. Sim. E ele foi preso, inclusive. Hoje ele já está solto, o juiz já decidiu agora, considerando um pedido da defesa dele, de que ele poderia retornar, aportar o veículo, o documento de condução do veículo, a CNH dele, mas ali a gente vê um típico caso grave e agravado pelas circunstâncias, porque além da violência do acidente, há o ato dele de omissão, de descaso, né? Aí entra aquela questão da cidadania, do respeito ao próximo, né? Aí ele vai usar na defesa dele lá os meios que ele tiver para justificar o motivo da fuga. Nosso tempo está terminando e hoje, sexta-feira, a gente volta semana que vem falando de outros temas relevantes aqui. Muita gente tem curiosidade. Já vou deixar uma pergunta no ar para uma próxima oportunidade. Somente a polícia pode dar voz de prisão ou cidadão civil também? Vamos numa outra oportunidade. Vamos embora? Eu vou convidar para você sair comigo hoje, mas a gente volta na segunda-feira com muito mais informações. Vamos nessa. Tchau, tchau.